Bom dia, eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que mais uma vez é um prazer e uma grande honra poder estar contigo nesta manhã para juntos compartilharmos da palavra do Senhor em nossa escola dominical. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de unidos, ó Deus, como irmãos em Cristo, aprendermos a Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, em que trataremos da Tua igreja, noiva do Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia. Declaramos desde já que carecemos dela, porque, ó Deus, estamos muito distantes, ó Deus, daquilo que é a vontade do Senhor expressa na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito complete a obra em nós e que nós possamos caminhar na direção do Senhor, na direção da Tua vontade, no que se refere também ao nosso viver como igreja, como comunidade do Senhor. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em um dos textos que vai servir de base para a nossa aula, para a nossa meditação desta manhã. Esse texto está na carta aos Hebreus. Na epístola aos Hebreus, nós leremos dois versículos. No capítulo 10, nós leremos o verso 24 e o verso 25. Hebreus 10, versículo 24 e versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bem, nós começamos na última semana uma sequência de aulas relacionadas à igreja, à vida da igreja, e na aula imediatamente anterior, ou seja, no domingo passado, nós estudamos sobre a importância da igreja. Isso expresso através do testemunho das Escrituras, né, tratando a igreja como casa de Deus, como lugar de habitação do Deus vivo. Sobre um outro aspecto também, a igreja como família, família de Deus, né, como a própria palavra do Senhor diz, como coluna e baluarte da verdade. Então, na semana passada nós tratamos sobre isso, os irmãos puderam acompanhar. E hoje nós então vamos para um outro aspecto importante, qual seja o nosso compromisso como membros de uma igreja. Nosso compromisso como membros da igreja. No texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de destacar com os irmãos 4 expressões que nos ajudam um pouco nesse sentido de entendermos a vida dentro da igreja. São 3 aspectos positivos, ou seja, recomendações, e um aspecto negativo, ou seja, algo que nós somos totalmente desencorajados a fazer. Você pode acompanhar comigo algumas expressões, e dentre elas eu coloquei aqui a expressão consideremo-nos, no verso 24, logo no começo do texto que nós acabamos de ler. Ou seja, existe uma ligação entre a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, e a salvação individual e a existência de uma comunidade, ou seja, a igreja, né, propriamente dita, como nós estamos dizendo aqui. Essa necessidade de que nós levemos em conta uns aos outros, consideremo-nos, e ele diz o motivo pelo qual isso deve acontecer, para nos estimularmos ao amor, ou seja, motivarmos assim, que exista motivação, ou que nós nos motivemos uns aos outros, ao amor, à prática das boas obras. Isso tem que estar refletido nas nossas orações, na nossa prática diária, ou seja, nos nossos exemplos e nas nossas atitudes. Então, 2 recomendações, 2 aspectos positivos que são expressos por esse texto. E um terceiro ponto aqui, uma terceira expressão, é não deixemos de congregar-nos. Então, é uma questão bastante interessante, apesar que nós estamos vivendo em um momento atípico, uma situação sui generis com relação a isso. Obviamente, muitos não têm podido estar na casa do Senhor por impedimentos com relação a essa pandemia que a todos assola. Então, muitas pessoas fragilizadas em sua saúde, né, com pessoas idosas em casa, muitas vezes evitam esse contato com o maior número de irmãos
para evitar então problemas maiores. Não é disso que eu estou falando, que eu gostaria de tratar nesta manhã, mas é justamente sobre a questão da importância de estarmos juntos, de congregarmos, né? E uma advertência que se refere à necessidade dos nossos dias e das nossas vidas, aliás, de todos os dias do povo de Deus na face da terra, ou seja, estar em comunhão. Então, falamos sobre considerarmos, né, uns aos outros, estimularmos uns aos outros ao amor, não deixando de congregar. E uma quarta, e aqui outra recomendação, um aspecto positivo, façamos admoestações, ou seja, chamar a atenção mesmo, e algo que pode não parecer muito agradável muitas vezes, mas no sentido de endireitar caminhos, pensando no que o dia do Senhor está próximo, ou seja, precisamos desse senso de urgência e não ficarmos na zona de conforto, ou seja, é primordial que pensemos de que o dia do Senhor está mais perto hoje do que esteve ontem, né? E muitas vezes, por conta dessa chamada zona de conforto, podemos trazer isso para uma realidade dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, não é? A gente deixa de ter então uma comunhão responsável, deixando então de cumprir essas recomendações e essas proibições ou recomendações negativas aqui expostas no texto, né? E quando nós pensamos na organização de uma igreja, como pensamos na questão de sermos membros de uma igreja, obviamente a gente já pensa em um certo nível de organização. E uma das questões muito presentes em nossos dias, talvez uma aversão que nós vamos ver um pouco mais para frente, à medida que formos evoluindo no nosso estudo, é o tipo de afirmação seguinte: olha, onde há muita organização, existe pouco poder, né? Na verdade, a gente costuma dizer isso com relação à oração, ou seja, onde há pouca oração, há pouco poder, mas muitos transportam essa mesma frase para esse pensamento que eu acabei de expressar, né? Muita organização, pouco poder, a gente tem que deixar o espírito livre para agir. Obviamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra e nós vamos ver isso, né? Então, a afirmação de muitas pessoas é que a igreja dos nossos dias deveria ser, então, igual à igreja primitiva, né? E é bom e é muito importante que nós destaquemos aqui pontos positivos e pontos negativos desta análise. Se uma coisa é verdade ao longo de toda a narrativa bíblica e nos nossos tempos, é de que onde pessoas se reúnem, né, onde existem homens, existem problemas, não é? E a questão da igreja ser perfeita, pensemos um pouco na igreja primitiva, né? Ela positivamente nos impacta no que diz respeito ao seu crescimento, ao impacto que ela provocava no contexto no qual estava inserida, mas também precisava de admoestações, e aliás, cedo no livro de Atos, nós podemos constatar problemas que se apresentavam e que precisavam então de uma atenção imediata, de um socorro imediato da parte do Senhor, através dos seus apóstolos e dos líderes. Me desculpe, vamos continuar. Então ela era organizada sim, ela tinha funções estabelecidas, isso é muito claro, inclusive na narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, nós já vemos ali figuras dos presbíteros, dos diáconos, reuniões conciliares, né, ou seja, concílios com apóstolos e presbíteros, então existia sim organização. A igreja primitiva, desde cedo, ela já tinha um aspecto, uma estrutura organizacional, né? Muitas pessoas podem até pregar isso ou contra isso nos nossos dias, mas elas não podem honestamente dizer que esse aspecto não estava presente na narrativa da palavra do Senhor nos primeiros dias da igreja. Então, a igreja, forçosamente, ela tem sim um caráter organizacional. Aliás, o povo de Deus sempre teve em toda a narrativa da história, mesmo na sua peregrinação no deserto, ela contava já com estruturas hierárquicas, não é? A gente vê então Moisés atarefado ali e seguindo o conselho do seu sogro, estabelecendo então a divisão de tarefas. Então existia uma estrutura de administração, de hierarquia, uma estrutura didática até para o povo, né? Que elas então
unidas essas estruturas, essa organização, refletem, por que não, o próprio cuidado que Deus tem em dirigir o seu povo ao longo de toda a história. E uma das questões e um dos questionamentos muito presentes nos nossos dias, então as pessoas muitas vezes dizem, ok, eu chego até esse ponto com você, até que eu consinto com você, até que eu concedo, lhe dou a razão, mas e com relação a dados estatísticos, a rol de membros, outros documentos, né? Que valor que isso pode ter para a nossa espiritualidade, né? Membros, né? E a gente até pergunta que tipo de relação tem com a igreja local e com os seus líderes e com os ministérios. E essa que é a grande questão. Né? Esse que é o grande desafio da nossa aula de hoje. Como eu disse anteriormente, ao longo da história, Deus tem reunido pessoas para adorá-lo. Sempre foi assim, para adorá-lo, para servi-lo, para andar nos seus caminhos, principalmente para proclamar a sua existência e verdade a outros povos, a outras pessoas. Como já mencionei, então, Israel recebeu da parte do Senhor uma série de ordens para se organizar ao longo da sua história, né? E hoje, paradoxalmente, existe uma tremenda resistência, né? As pessoas resistem quando a gente fala de organização na igreja. E a gente pode supor algumas razões para que isso aconteça. Talvez ranço das referências que nós temos fora da igreja, dos padrões externos, ou seja, a gente tem uma organização, né, as nossas crianças, os nossos jovens, nas escolas que frequentam, muitos de nós nas suas empresas, né, tem organização, e em última análise todos nós, no estado, no município, no país que nós vivemos, ela existe, né, nesses aspectos, nesse contexto, existe sim organização, e algo do qual, nesses contextos que eu estou colocando aqui, não existe maneira de escapar. Né? Nós podemos pensar em algumas coisas, e hoje está na moda um conceito de desconstrução de alguns aspectos, podemos dizer assim, de alguns paradigmas, né? De algumas verdades. Então a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo que determinada empresa ou estrutura, organização, não tem de fato uma organização, né? Então ela tem uma ausência de organização. E via de regra, quando a gente vai analisar um pouco mais sobre o que acontece, né, nesses contextos, a gente vê que fatalmente a gente cai numa grande bagunça. Mas de fato me parece, pode ficar claro para nós, que as pessoas geralmente trazem algum tipo de ranço com relação a essas referências, né? Então, e aí é o grande problema com relação à igreja, as pessoas pensam que dentro da igreja elas podem agir da maneira como elas quiserem, ou seja, tudo pode ser feito da maneira que querem, ou seja, as coisas têm que concorrer para a sua boa vontade, né? Elas têm que necessariamente se sentirem bem, né? E muitas vezes sob o pretexto, veja, eu só obedeço a Deus, não é? E parece que, obviamente, seria uma verdade e algo desejável, inclusive, que a gente só obedecesse a Deus, mas a verdade é que a gente vai ver que esse padrão de comportamento é um engano. Na verdade, você não está obedecendo a Deus com esse tipo de pensamento, ou seja, recusando uma organização, recusando padrões, hierarquias, estruturas didáticas, enfim, administrativas dentro da igreja. Eu gosto muito de trabalhar com um exemplo que é dado pelo pastor Mark Dever, no livro que ele escreveu, bastante conhecido, chama-se Igreja Intencional. E ele faz uma analogia com portas na igreja. Então, as duas portas, né? Uma porta de entrada e uma porta de saída, portas trancadas e destrancadas, né? E aí a gente fica pensando um pouco sobre isso, né? E a gente muitas vezes pensa da seguinte maneira: bom, a porta de entrada da igreja, ela tem que estar sempre aberta, e óbvio que num sentido isso é bem verdade. Agora a porta de saída não podemos deixar ninguém sair, né? Então, portas abertas e fechadas. E ele coloca assim, e eu quero deixar bem claro aos irmãos, que obviamente, que fisicamente, as portas da igreja estão abertas e devem estar abertas. Inclusive as portas de saída também nesse sentido, por conta de qualquer emergência. Fisicamente falando é isso, até por conta das orientações que a gente tem do corpo de bombeiros local. Mas
O aspecto que Mark Dever toca nesse seu livro, nessa sua obra, é com relação ao cuidado que nós temos que ter com a membresia da igreja, não é? Com a questão da entrada para o hall de membros da igreja. Essa porta, segundo ele coloca, é uma porta que ela não é escancarada, muito pelo contrário, é uma porta estreita, né? Porque veja, ao mesmo sentido que nós deixamos as pessoas entrarem na igreja fisicamente, nós temos que ter muito cuidado ao recebermos alguém como membros da igreja. Nos nossos dias isso tem acontecido justamente o contrário. Aliás, é muito simples de vermos isso. Muitas igrejas querem crescimento exponencial, ou seja, trabalham com bastante pragmatismo com relação ao crescimento do seu hall de membros. Muitos pastores pensam que, bom, a minha igreja está crescendo cada domingo tem mais pessoas aqui presentes e a gente vai então, essas pessoas vão automaticamente fazendo parte da igreja. Obviamente que é desejável que a igreja cresça, não é? O anúncio do evangelho, o resultado que nós esperamos é esse, que mais pessoas se acheguem, né, ao povo do Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado com relação a isso, não é? Basta pensar um pouco na nossa estrutura e talvez para nós, da nossa igreja, da igreja presbiteriana de uma maneira geral, isso até possa soar estranho. Afinal de contas nós fazemos ou exercitamos isso no sentido de termos uma classe de novos membros, trabalhamos com a questão dos catecúmenos, trabalhamos com um discipulado, mas essa não é a realidade majoritária dentro da cristandade do mundo inteiro, mas principalmente do nosso país. A gente vê essa questão do pragmatismo, ou seja, do crescimento a todo custo, sendo bastante valorizado, e esse crescimento simplesmente numérico ser dada a ele uma importância demasiada. Então, ou seja, as portas da membresia da igreja são portas que devem estar muito bem guardadas. As portas da saída não somos nós que fechamos, não é? Aqueles que são chamados pelo Senhor, como estudamos há alguns domingos atrás, é o Senhor mesmo que neles persevera e os mantém dentro do seu povo, dentro do seu aprisco, dentro do seu rebanho. Então, questionamentos que surgem diante disso que nós estamos conversando aqui, dentre tantos questionamentos, né? Então as pessoas perguntam, entre tantas perguntas, olha, eu preciso necessariamente ser membro da igreja para poder participar de um ministério? E eu gosto de chegar nesse ponto, então devolver com outro questionamento. E veja bem, peço que você preste bastante atenção nesse desenvolvimento. Como que nós devemos tratar os que estão em pecado, a questão do pecado na igreja? Obviamente que nós, pensando nos membros da igreja, nós vamos falar, devemos aplicar biblicamente o que está lá em Mateus 18, não é? Cada um daqueles passos, né, para a disciplina ou para a demonstração de um irmão. Vá, procura o teu irmão, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, se não, leve uma testemunha, a igreja e assim por diante. Mas, por outro lado, como é que nós devemos tratar aqueles que não são membros da igreja e estão em pecado e que frequentam, então, a igreja física, estão ali alguns domingos, por exemplo, nos visitando? Como é que nós tratamos os não membros, né? Aqueles que não são membros? Ou seja, nós devemos fazer o quê? Evangelizar, obviamente, né? E clamar ao Senhor por conversão, por misericórdia, não é isso? Instruir na palavra, orar por essas pessoas. É isso que a gente faz. Então existe aqui uma diferença determinante na maneira pela qual tratamos crentes e não crentes. Crentes e incrédulos, se você quiser pensar assim, tornando isso de uma maneira mais patente para nós e muito mais escandalosa. A diferença basicamente é entre crente e incrédulo. E aqui eu quero deixar muito claro essa questão, o que isso quer dizer e o que não quer dizer. Não quer dizer que todos os que são efetivamente membros da igreja são salvos, e nem que aqueles que não são membros não são salvos. Eventualmente as pessoas estão ali e ainda não foram batizadas, não foram recebidas, enfim. Mas não é essa a questão sobre a membresia determinar se alguém é salvo ou não. A questão vai além disso, não é tão simples assim. Então eu acho que é importante a gente fazer aqui uma reflexão
até esse momento aqui, estamos tratando então dessa necessidade, né, e da seriedade de que a membresia na igreja deve ser tratada pelos membros da igreja e pela sua liderança, porque isso basicamente vai refletir no compromisso, de acordo com o que nós vamos tratar daqui para frente, né, do compromisso que os membros da igreja devem ter com a sua igreja, com a igreja local, né? Então, esse de fato essa realmente é a razão mais importante de saber quem de fato é membro de uma igreja ou não. Importante para tratar os casos de escândalo, por exemplo, que podem sujar a imagem de uma comunidade, não é? Então esses casos eles têm que ser tratados, diferenciados, para que a gente possa lograr êxito no sentido de edificar o corpo de Cristo, de ganhar almas ao Senhor, de trabalhar no sentido de levantar os caídos. Uma outra questão interessante e importantíssima também com relação à importância do compromisso da membresia é com relação à distribuição de responsabilidades dentro da igreja. Isso deve ser feito de fato para aqueles que se comprometeram, não é? E a gente tem muitos problemas acontecendo hoje nesse sentido, não é? De pessoas que realmente não têm um compromisso com o Senhor, não tem um compromisso com a igreja local, e muitas vezes a liderança no sentido, no desejo de engajar essas pessoas ou de alguma maneira segurá-las, dão cargos, dão funções, e geralmente, e muitas das vezes, são pessoas que não têm realmente um compromisso, né, com a palavra do Senhor e com a igreja do Senhor. Veja bem, fazendo isso cuidadosamente, como a gente pode pensar, não é? Distribuindo, colocando responsabilidades e dando atribuições para aqueles que são membros da igreja, né, dando ministérios, cargos, etc. Muitas vezes a gente não obtém sucesso, então que dirá se a gente não fazer dessa forma, ou seja, é quase que uma fórmula infalível para o insucesso, quando a gente trata dessas questões sem o devido cuidado, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre privilégios, e esse é um grande privilégio. Aqueles que são membros de uma igreja, que participam da vida da igreja, que realmente têm compromisso com ela, são aquelas pessoas que sim, devem ser chamadas para os trabalhos, para os ministérios dentro da igreja, sob o risco de termos algumas questões mal resolvidas dentro da igreja, escândalos, desentendimentos, uma série de outras coisas, porque de fato são pessoas que não têm um compromisso com a igreja local, né? E esse estudo é bastante interessante no sentido de mostrar o quão distante nós estamos da vontade do Senhor e quanto nós carecemos da sua graça nesse sentido, quão distante estamos quando pensamos nessa questão dos nossos compromissos com a igreja do Senhor e da maneira com que nós tratamos a membresia da igreja. Eu acho que um aspecto importante aqui é a questão de identificação e diferenciação, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em mais um texto, agora no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, nós leremos no capítulo 17, do verso 23 até o verso 27, até o fim do capítulo. Então, Gênesis 17, dos versos 23 até o verso 27. Uma diferenciação, uma identificação sempre foi pedida ou sempre foi exigida de todos os crentes, inclusive aqui no Antigo Testamento. Gênesis 17, 23, a partir do 23, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circundado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro,
ao estrangeiro. E a gente pensa um pouco aqui, obviamente nós estamos falando aqui do começo da peregrinação, né? De Abraão já andando com o Senhor, obviamente, e não de pouco tempo, mas do começo da história do povo do Senhor aqui, e a gente vê então algumas coisas importantes, essa questão da diferenciação e da identificação, algo que é também requerido de nós em nossos dias. Obviamente que a circuncisão não é mais requerida de nós, a gente já vê Paulo falando sobre isso no Novo Testamento, tratamento que o apóstolo dá a essa questão e todo o simbolismo e todo o significado desse rito, desta marca, dessa diferenciação e identificação e de como nós agora somos selados e marcados pelo Espírito Santo do Senhor, também devemos ser identificados nele, diferenciados por ele. Eu gostaria de ler uma citação, como o pastor Márcio disse na última semana. Nós estamos trabalhando com o livro A Vida na Casa do Pai, né? A gente está trabalhando com esse livro aqui de Wayne Mack e David Schwalvey. E a gente então tem uma citação que eu gostaria de passar para os irmãos com relação a Henk Kuyper. Na verdade, a gente está mais acostumado com Abraham Kuyper, né? É o mais famoso dos Kuypers aqui, mas tem uma citação do Henk Kuyper que diz assim: está claro que, na época dos apóstolos, era uma prática universal receber o crente na igreja visível, ou seja, as pessoas eram recebidas como membros da igreja, como integrantes. O que poderia ser mais lógico, continua aqui Henk Kuyper, aquele que quem crê em Cristo está ligado com Cristo, a fé o liga a Cristo, ele é membro do corpo de Cristo, a igreja invisível. Mas a igreja visível é a manifestação exterior deste corpo. Cada membro da igreja invisível naturalmente deve ser membro da igreja visível. Né? E aí ele cita aqui Atos 2,47, é de extrema relevância nessa ligação. Acrescentava-lhes o Senhor, aquele citando Atos 2,47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor Jesus não só exige que os que são salvos se unam à sua igreja, como ele próprio os liga à sua igreja. Parênteses aqui da importância da comunhão da comunidade. E aí, continuando aqui com Kuyper, e a referência aqui é, sem dúvida, a uma igreja visível, né? Como a gente viu acontecendo no livro de Atos que eu citei anteriormente. Procede dizer que aqueles que estão fora da igreja visível estão fora de Cristo? Certamente não. Devido a alguma circunstância incomum, pode acontecer de um crente não se unir à igreja. A pessoa, por exemplo, pode crer em Cristo e morrer antes de receber o batismo, né? Mas tais exemplos são exceção. Eu comentei há pouco sobre algo semelhante a isso, né? De pessoas que estão e que frequentam efetivamente a igreja, mas ainda não foram recebidos, né? A regra bíblica, no entanto, continuando, é que, apesar da membresia da igreja não ser um pré-requisito para a salvação, ela é uma consequência necessária da salvação. Né? E aí, uma citação aqui da Confissão de Fé de Westminster: fora da igreja visível, não há possibilidade ordinária de salvação. É algo bastante interessante, expresso aqui na Confissão de Fé. Deixa eu ver o capítulo aqui, no capítulo 25, seção 2, a gente vai encontrar essa expressão, mas também presente esse mesmo desenvolvimento nos pais da igreja, né? Clemente, por exemplo, falando a respeito desta questão, né, da importância da igreja na obra redentora de Cristo e tudo mais, né? Não como um fator ele em si mesmo determinante, mas de grande importância nesse sentido que estamos tratando aqui. Pensemos um pouco, avançando e nos aprofundando um pouco mais sobre essa questão dos compromissos, né? Ordem e compromisso, né? Se a igreja, então, como nós vimos na semana passada, ela é casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, segundo a própria palavra do Senhor, um corpo pelo qual Cristo morreu, né? E forma atual do seu reino e de seu povo. Então, cada pessoa que afirma pertencer a esse corpo, né, pelo qual o Senhor Jesus morreu, deve pertencer a uma igreja, nesse sentido, né? Cada pessoa que afirma pertencer ao corpo de Cristo,
né, pelo qual ele morreu, inclusive, né, deve pertencer a uma igreja. Outra citação, Charles Spurgeon falando um pouco sobre isso. Charles Spurgeon, grande pregador, tem uma citação dele aqui também. Sei que alguns dizem, Spurgeon dizendo, bem, dei minha vida ao Senhor, mas não pretendo dar minha vida a uma igreja. E aí Spurgeon então perguntando a esse interlocutor, e por que não? Porque posso ser crente sem ela. E aí Spurgeon retruca, volta à carga. Você tem certeza disso? Você pode ser um cristão tão bom ao ponto de desobedecer às ordens do Senhor quanto seria se fosse obediente? Ou seja, eu comentei no começo com relação à aversão que as pessoas muitas vezes têm a organização e a ordem e compromisso, né? E muitas vezes dizem, não, todas essa organização de homens, eu não sigo nada disso, eu obedeço só a Deus. Então ele coloca da seguinte maneira aqui, muito sabiamente, né? Você pode ser um cristão tão bom ao desobedecer às ordens do Senhor, ou seja, de estarmos juntos como igreja, quanto seria se fosse obediente? Obviamente que não é possível, né? E aí, outra citação aqui, ou continuando a citação. Aqui temos um tijolo. Para que ele serve? Para que serve o tijolo? Para construir uma casa. Não adiantaria o tijolo dizer a você que ele é tão bom jogado no chão quanto numa casa. Ele, então, seria um tijolo inútil. Assim, seus cristãos sem rumo. Spurgeon aqui dando uma bronca, né? Eu não creio que vocês estão vivendo ou estão servindo ao seu propósito, ou seja, como tijolos que devem pertencer à construção. Nós não devemos afirmar que estando no chão ou longe da construção a gente tem a mesma utilidade ou que seríamos tão úteis, né, no propósito ou servindo ao propósito para o qual fomos chamados. Spurgeon continua, vocês estão vivendo uma vida contrária àquela que Cristo quer que vivam e são culpados pelos danos que isso causa. Veja que severa a admoestação de Spurgeon aqui, sempre muito enfático, sempre muito preciso e precioso com as suas ilustrações, dizendo um pouco sobre isso, né? E eu gostaria de chegar num ponto que eu creio que é o grande nó de toda essa história, né? Do nó górdio mesmo dessa história aqui, o ponto nevrálgico aqui que a gente deve tratar com relação à obediência. E eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Nós vamos agora para a primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós leremos dois versos, o verso 12 e o verso 13. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Diz assim a palavra do Senhor aqui, escrito de Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Aqui, como eu disse, reside o grande problema e um grande desafio para os nossos dias, um dos maiores problemas, se não o maior problema, a questão da obediência, né? Muitas vezes as pessoas se refugiam naquela afirmação, né? Eu só obedeço ao Senhor, não é? É muito piedosa, inclusive, né? É só ao Senhor mesmo. Mas então a gente tem que obedecer ao Senhor em tudo, inclusive quando Ele diz para a gente, na sua palavra, como a gente acabou de ler, acatar aqueles que vos lideram. Obviamente que existe aqui a questão de levante-se em consideração a fidelidade àquilo que está escrito na palavra do Senhor, né? Obviamente que nós vamos seguir ou obedecer quaisquer líderes que não sejam, por assim dizer, bíblicos, né? Que não sejam realmente ligados e com um compromisso com a palavra do Senhor. Ao que parece, a questão da obediência em nossos dias é algo que pouca gente quer. Aliás, a gente aceita facilmente regras, estatutos, regulamentos. É só a gente pensar, né, os irmãos que são sócios de algum clube, de alguma associação, que alguns lugares que a gente eventualmente frequenta, nós estamos sujeitos a uma série de regras, de estatutos. Os irmãos que moram em prédios, não é? Tem as questões relacionadas
aos condomínios, né? E eu às vezes visito alguns irmãos que moram em prédios e a gente vê essa questão da diferença, né? Do que é um micro exercício da vida em comunidade, ou seja, tudo tem que ter regras, né? Que devem sim ser por todos respeitadas. E é muito interessante isso, né? Porque a gente aceita facilmente nesses ambientes que eu acabei de citar, mas quão difícil é essa mesma obediência, esse mesmo acatar aos regulamentos quando a gente está falando da casa do Senhor, da igreja de Cristo. Na igreja não. E a grande diferença, e que é bastante interessante dizer aqui, é quando a gente trata da questão de adoração, quando a gente diz daquilo que vai no coração do homem, é aí que está a diferença. Ou seja, a adoração diz respeito àquilo que está no coração do homem. São os chamados compromissos do coração, né? E muitas vezes os compromissos de muitos corações, né, não estão com a obediência à palavra do Senhor, embora possam até verbalmente expressar isso essas pessoas. Mas o que existe nos corações, os compromissos dos corações, muitas vezes é um compromisso com o orgulho, é um compromisso com a altivez e com a indisciplina, né? Isso é muito patente nos nossos dias, quando a gente trata com essa questão da igreja e a gente identifica assim uma grande necessidade. E eu acho que uma das questões que a gente deve levar em consideração quando nós somos expostos a uma reflexão, a uma aula como essa, é do nosso papel e do nosso comportamento, do nosso testemunho enquanto servos do Senhor, enquanto membros de uma igreja. Obviamente que essa questão de membros diz respeito a corpo e da importância, obviamente a própria palavra do Senhor diz isso com relação à necessidade de um bom ajuste, não é? E esse bom ajuste só pode ocorrer com um compromisso, com corações que estejam efetivamente convertidos ao Senhor, que nos converte uns aos outros, inclusive. Então nós devemos sim obedecer a uma liderança bíblica comprometida com o Senhor. Outro texto da palavra do Senhor, voltando lá para a carta aos Hebreus. Hebreus, agora nós leremos no capítulo 13. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A questão aqui é muito clara para nós, né? A obediência, a palavra submissão, né? E essas palavras, como eu disse, causam aversão, ojeriza nos nossos dias para muitas pessoas, inclusive dentro das nossas igrejas. Isso é uma grande verdade, é uma triste verdade. Nós não temos como escapar desta verdade aqui. A gente pode muitas vezes até tentar atenuar algumas coisas, mas é isso. E justamente por essa questão, né, dos guias, dos nossos pastores, daqueles que velam por vossa alma, e eles fazem isso como pessoas que vão ter que prestar contas por esse serviço. É uma dura coisa de se ouvir. É algo bastante importante de pensarmos, inclusive, sobre a responsabilidade da liderança da igreja e da nossa responsabilidade como membros da igreja, trabalhando para o bom andamento das coisas que acontecem, né? A gente pode pensar aqui, fazendo uma analogia com relação a um clube e uma igreja, né? Uma analogia bastante conhecida em vários aspectos importantes e aplicáveis assim, né? E a gente então pode fazer algumas reflexões e algumas perguntas. Então, por que empreendimentos que lutam por um ganho temporal, né? Por exemplo, um clube, uma associação, devem ser tão melhor administrados ou mais bem administrados do que uma instituição, falando da igreja, que trabalha para guardar os tesouros do céu? Por que isso deve acontecer? Ou seja, não, aqui na igreja vai de qualquer maneira, né? O que importa é o coração. Também é uma grande verdade, mas que muitas vezes as pessoas usam como uma muleta para fazer as coisas de qualquer maneira, para não ter compromisso firme com a palavra do Senhor. Uma outra citação que eu gostaria de ler para vocês aqui, Eric Lane falando, deixa eu só encontrar aqui, Eric Lane falando sobre isso. Na Bíblia,
a igreja é algumas vezes equiparada com um corpo, algumas vezes a uma família ou casa, outras a um reino ou exército. Para que quaisquer desses organismos funcionem adequadamente, algum tipo de ordem é necessária. O mesmo se aplica à igreja. A igreja não é somente um ajuntamento desconectado de pessoas, mas uma estrutura bem ajustada como um corpo humano, né? Uma referência clara a Efésios aqui. E por isso precisa ser bem organizada. Para tanto, é preciso saber exatamente quem pertence a ela. Seria um fenômeno bem estranho uma família que se senta para almoçar ou que tranca a porta à noite sem saber quem deveria estar dentro da casa e quem não. E aí a gente traz para a nossa família isso, não é? A gente sabe muito bem quem faz parte, né? Quando a gente vai sentar à mesa para uma refeição, num domingo, por exemplo, se tiver alguém estranho ali, rapidamente a gente vai identificar, né? Continuando aqui, Eric Lane, um batalhão do exército que não soubesse quem esperar para a marcha, logo se transformaria num caos. Se a igreja pretende ser uma família verdadeira e uma força eficaz de luta, ela precisa saber saber quem exatamente pertence a ela. É a questão aqui sendo bastante enfatizada da membresia e do compromisso mesmo, irmãos, que é necessário que tenhamos, né? Com relação à igreja local, a igreja que frequentamos. Eu comecei dizendo a respeito de alguns, caminhando já para o final, de alguns privilégios, não é? Que também são decorrentes desse compromisso, dessa unidade do corpo de Cristo. Como eu mencionei anteriormente, a oportunidade de ministérios, não é? E essa oportunidade deve ser dada, sem dúvida nenhuma, àqueles que têm compromisso com a igreja local, né? Seja com relação à liderança do povo de Deus, ensino, a tesouraria, a música e tantos outros trabalhos que são necessários para o bom andamento da igreja do Senhor. A gente não contrata para uma igreja, aliás, alguns contratam, né? Mas não deve ser assim. A gente não contrata profissionais sem nenhum vínculo com a igreja, né? Para estar ali com relação a fazendo a liderança do povo de Deus. Não é assim que a palavra do Senhor nos instrui. A gente não trabalha com empreiteiro da fé, nós não trabalhamos com mercenários, né? Não é assim que nós trabalhamos. Trabalhamos com aquelas pessoas que são comprometidas com a obra do Senhor, né? Nesse sentido, existe uma diversidade enorme de serviços, de trabalhos, e quantos, né, pensando assim, quantos trabalhos temos a fazer, quantos trabalhos a serem feitos dentro da igreja, dentro dessa unidade do corpo de Cristo. Tudo isso também com relação a privilégios, ainda pensando, a gente tem também essa questão de uma responsabilização amorosa, né, que coloca isso. Pode parecer até contraditório, né, uma responsabilização amorosa, mas nós temos o privilégio de sermos confrontados com o nosso pecado, inclusive, né, com fim de restauração, obviamente, até mesmo a mais dura disciplina que uma igreja pode aplicar, né, em um de seus membros deve ser sempre visando o seu próprio bem. O último texto desta manhã, no livro dos Provérbios, um versículo bastante conhecido, um trecho bastante conhecido da palavra do Senhor, o livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, dois versos, o verso 5, e aí podemos ler também o verso 6. Provérbios 27, 5 e 6, sobre essa questão da responsabilização amorosa como um dos privilégios daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que tem compromisso com a igreja. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então na igreja a gente encontra, inclusive, isso também, possibilidade de uma responsabilização amorosa visando a restauração do pecador, né, o resgate e o crescimento e a sua reintegração ou integração ao corpo de Cristo. Para terminar, e aí eu acho que é bastante importante, pensarmos um pouco sobre isso, sobre a questão do não compromisso com a igreja. A gente pode pensar então num relacionamento, num casamento, por exemplo, né? Então, como o casamento, como o relacionamento do crente com a igreja local, né? Aqueles que se dizem cristãos, então, e que se recusam a se tornarem membros de uma igreja, são como um homem e uma mulher que em determinado momento de suas vidas eles declaram terem se casado e passam então a viver, a morar juntos, sem se submeter a uma
cerimônia legal de casamento, e isso tudo é bastante importante aqui dizer que isso a gente vai tratar em outras lições posteriores a essa, com relação à igreja, e eu acho que a aula é exatamente posterior a essa nossa, sobre procurando uma igreja fiel. Eu não estou dizendo sobre isso, mas de pessoas que realmente não querem nenhum tipo de ligação com a igreja do Senhor, né? E eu costumo dizer o seguinte, a igreja ela tem muitos problemas, mas ela é muito mais do que nós merecemos. A igreja tem muitos problemas. Qualquer igreja que você for, uma igreja perfeita, que é uma reunião de santos perfeita, é só pedir para o Senhor para que Ele te leve, para que isso ocorra. Mas, no entanto, quando pensamos sobre os ajuntamentos, sempre existem problemas, mas o que é importante de refletirmos e trazermos em nosso coração e na nossa mente, que que sejam os problemas que a igreja tem. A igreja é muito mais do que nós merecemos. Então, as pessoas muitas vezes querem viver uma vida assim, como se casados fossem, mas sem nenhum compromisso, né? Sem nenhum compromisso diante de Deus. Nós precisamos, de fato, honrar a Cristo, sendo sua noiva verdadeira, leal em todos os sentidos. Nesse sentido visível e, obviamente, também invisível. Nós somos o povo do Senhor, sua igreja visível e invisível. Então, tanto oficialmente na igreja local, fazendo parte, tendo esse compromisso sobre o qual falamos nesta manhã, quanto também espiritualmente no corpo universal daqueles que servem e que pertencem ao Senhor. Acho que para nós, até aqui fica já uma boa reflexão, uma boa caminhada dentro desse aspecto da valorização da igreja local e da importância do nosso compromisso com ela. Algumas aplicações aqui, e até como o pastor colocou na semana passada, alguns desafios para nós, algumas lições, Obviamente a aplicação é do Santo Espírito do Senhor, mas nós temos sim que buscar vivermos aquilo que a gente tem aprendido constantemente. Eu coloquei algumas coisas aqui importantes para nós e alguns questionamentos e algumas perguntas para nós mesmos respondermos intimamente, Como anda o nosso compromisso com a igreja? Como anda o nosso compromisso e a nossa visão com relação a toda a estrutura organizacional da nossa igreja, da igreja que nós frequentamos e do nosso relacionamento com a liderança também. Nós lemos textos que nos deram indicativos de como atuar nessas duas esferas com relação à organização da igreja e com relação aos nossos membros. Então, uma das questões para pensarmos o que a gente pode fazer para que essas coisas, então, esses aspectos sejam melhorados, O desejo do meu coração é que a gente realmente se dedique à igreja como corpo do Senhor, como corpo de Cristo e como instituição, mas sendo comprometidos e compromissados com ela. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que o seu Santo Espírito complete a obra em nós. Sabemos o quão distante estamos da vontade do Senhor e de quão carentes somos da sua graça. Vamos orar mais uma vez para terminarmos? Senhor, diante de tudo que nós vimos nesta manhã, nós pedimos mais uma vez da graça do Senhor. E queremos, ó Deus, confessar que muitas vezes, ó Deus, nós ficamos muito distantes, ó Deus, de sermos realmente compromissados em amor com a tua igreja, uns com os outros, como instituição, como irmãos em Cristo. Ó Deus, muitas vezes a gente falha nesse sentido, reconhecemos isso e por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o teu Santo Espírito coloque em nossos corações o desejo de servir ao Senhor melhor, de sermos, ó Deus, como tijolos úteis na construção, no edifício da tua igreja. Desperta em nós, em cada um dos membros da nossa igreja, de cada um daqueles que têm frequentado a nossa igreja que ainda não são membros, a necessidade desse compromisso, desse comprometimento e do amor pela tua obra. Faz isso, Senhor, nós te pedimos humildemente no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Como disse anteriormente, nós vamos então seguir com os estudos no livro, baseados aqui no livro A Casa do Pai, de Wayne Mack, nas próximas semanas, tratando sobre questões relacionadas à igreja, ao nosso relacionamento com ela. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.